Olá, povo do meu Brasil! Hoje é pessoal nas redes bombando com Glauber Braga na plenária nacional da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação. Confira aí! Eu quero começar, evidentemente, fazendo uma homenagem à companheira Gesa, lá do estado do Rio de Janeiro. Me disse, é fundamental homenagear todos os professores e professoras do Brasil que estão sob algum tipo de ataque por parte de governos estaduais. Essa homenagem é a todos os estados brasileiros, mas nesse momento com uma saudação especial aos companheiros e companheiras de Minas Gerais que estão sofrendo todo tipo de ataque. O senhor Romeu Zema, a nossa saudação. Ora, Zema, camaradas, eu vou começar aqui hoje os funcionários também falando sobre a reforma do ensino médio ou o novo ensino médio de Temer e de Bolsonaro. Não dá para esquecer que ela vem empacotada em conjunto com várias outras medidas de caráter golpista. Ela caminha e é implementada junto com a emenda constitucional 95, congelante dos investimentos na educação pública brasileira. Ela vem junto com uma reforma trabalhista que teve como objetivo fazer com que fosse a precarização a regra permanente na vida de trabalhadores e trabalhadoras. Nesse pacote, tem uma escola enquadrada, onde o pensamento crítico não fosse a realidade, era uma necessidade também que se impunha para o projeto golpista. Essa é a linha de orientação golpista: privatizar tudo para que eles possam ampliar a lucratividade com o que deveria ser interesse público, e as senhoras e senhores sabem disso muito mais do que qualquer outra pessoa. E para que, então, a colocação em prática de um novo ensino médio ou uma reforma do ensino médio? Na nossa avaliação, em primeiro lugar, Neiva, para evitar qualquer possibilidade de ampliação da pressão pelos investimentos públicos em educação. Porque, evidentemente, se você tem ampliação de unidades escolares, se você tem ampliação daquele que é a necessidade de ingresso dos estudantes nas unidades escolares, principalmente aqueles que historicamente foram excluídos, você vai ter uma pressão pela ampliação do investimento na educação. Se avaliado no Brasil como um todo, nós estamos tratando aí de 300 bilhões que deveriam chegar a 600, considerando município, estado e nacional. O setor privado, que quer acabar com os direitos sociais, não topa essa possibilidade. Segundo, porque eles querem gerenciar aquilo que se oferta como educação pública. Em terceiro lugar, porque eles querem privatizar aquilo que privado ainda não é, maximizando os seus lucros. E eles não escondem isso, né, gente? Vamos ser aqui bastante evidentes. No dia 26 de fevereiro de 2021, a matéria de um dos principais jornais do Brasil dizia: Lema aumenta a aposta em educação e Grupo Eleva se torna um dos maiores do mundo em ensino básico. Eles fazem um movimento, vão vendendo o movimento e vão mostrando o que eles estão fazendo e quais são os seus interesses. E aí eu queria tratar de mais 2 pontos nesses 12 minutos finais. Primeiro, os prejuízos imediatos que as senhoras e os senhores, vocês já estão sentindo
com a aplicação desse novo ensino médio. Vocês teriam mais condições do que qualquer um de dizer o que estão atravessando. Mas eu quero aqui revisar alguns pontos, porque sempre vale a pena, quando a gente tem uma plenária repleta como essa de lutadores e lutadoras, de voltar a fazer algumas reflexões. Primeiro, o que vem na esteira de um golpe, evidentemente, não toca o pensamento crítico. E aí tem que caçar a sociologia, a filosofia, tem que rebaixar a história, tem que rebaixar qualquer possibilidade de articulação do pensar criticamente. Segundo, a precarização da vida de estudantes e professores, ainda mais. Professores que não estão conseguindo ter a sua presença efetivada nas unidades escolares para poder estar fazendo com que as disciplinas possam estar sendo colocadas em prática no cotidiano da vida de estudantes. E sem falar nos estudantes de baixa renda. Esses estão sendo prejudicadíssimos, porque não foi gerada uma construção estrutural para garantir a presença na unidade escolar, principalmente daquele jovem, daquele estudante que tem que trabalhar para sobreviver. Lembrando que Bolsonaro deixa um terrível legado de mais de 100 milhões de pessoas passando por algum tipo de insegurança alimentar. Essa é a vida de estudantes brasileiros que precisam trabalhar para sustentar a sua família e estar presentes também nas escolas. O prejuízo no ingresso às universidades com os chamados itinerários formativos. E aí eu quero aqui lembrar uma história. Antes do novo ensino médio se transformar em medida provisória, tinha um projeto tramitando e que foi colocado como relator um deputado, se eu não me engano, da Paraíba, chamado Wilson Filho. E ele subiu a tribuna, se eu não me engano também era do MDB, subiu a tribuna e fez a defesa da reforma do ensino médio e do seu texto. E quando ele desceu, eu perguntei para ele: Wilson Filho, me diga uma coisa, e o estudante que queira ir para um itinerário que não tenha naquela escola, ele faz o quê? Aí a resposta dele foi: não, vai para outra escola. É um desconhecimento total e completo da realidade brasileira, com viés de natureza elitista, de que em mais de 50% dos municípios brasileiros, 55%, você tem uma escola de ensino médio. Então é a política do se vire, é a forma como eles tratam. Mas o Wilson podia estar até dizendo isso porque não sabia, mas não é a regra geral. Eles sabem o que estão fazendo e eles sabem o que é a garantia de um processo de exclusão numa precarização total das relações de vida da classe trabalhadora. E eu quero utilizar esses 8 minutos finais para defender aqui as propostas sobre o que fazer. No dia 1º de fevereiro, quando eu tomei posse mais uma vez para o mandato de deputado federal, nós iniciamos um abaixo-assinado nacional pela revogação do novo ensino médio. Nós comemoramos, celebramos, quando chegou a 1000 assinaturas, achando que tinha sido uma vitória importante. E hoje esse abaixo-assinado já ultrapassa o número de 150 mil assinaturas. E nós vamos... As comissões temáticas da Câmara iniciaram as suas atividades na semana passada, incluindo a Comissão de Educação. Já há um histórico de que no início dos trabalhos das comissões, o ministro vai apresentar o seu planejamento. E a nossa ideia é, junto com organizações, movimentos, a gente quer fazer essa articulação. No primeiro dia em que o ministro esteja presente na Comissão de Educação, com todo respeito e com toda firmeza, fazer a entrega desse abaixo-assinado pela
revogação. Segundo, todo o nosso apoio às mobilizações que estão sendo tocadas, como aconteceu na última semana, por estudantes, professores e professoras em todo o Brasil, na defesa da revogação. Toda entidade séria de educação e de defesa da educação pública brasileira defende a revogação dessa reforma. Só quem não defende é o Todos pela Educação, que é o guarda-chuva das ações empresariais de Lema e companhia. As demais defendem e defendem com ênfase. E nós queremos fazer um convencimento positivo junto ao Ministério da Educação que atenda essa que é a pauta do conjunto das organizações, entidades, movimentos, sindicatos e confederações. Além disso, nós apresentamos nessa última semana um PDL para sustar a portaria do cronograma de implementação do novo ensino médio que foi colocado em prática por parte do governo de Bolsonaro. A tramitação de um PDL não é uma matéria de natureza simples, mas é uma necessidade política que se impôs também, e nós vamos estar trabalhando para que essa matéria possa ser pautada. Vamos ter facilidade? Não. Na Comissão de Educação mesmo, o presidente, que foi recém-eleito, não esconde de ninguém, que é um articulador e um representante do setor empresarial de educação. Mas nós vamos lá, estar fazendo essa mobilização e essa luta. Uma pergunta frequente é: e o que nós fazemos? Volta ao que tinha anteriormente? Na nossa avaliação, no primeiro momento, sim. Porque o que se tinha até então é melhor do que o que está colocado para já. Mas não de maneira definitiva. Nessa legislatura, a obrigatoriedade, eu era presidente da Comissão de Educação em 2014, quando foi aprovado o atual Plano Nacional de Educação, que foi jogado na lata do lixo por Temer e Bolsonaro. Nessa legislatura, esse plano se atualiza, onde você vai determinar os objetivos e as metas para os próximos 10 anos do fortalecimento da educação pública brasileira. É fundamental que a gente tenha, então, uma nova Conferência Nacional de Educação. E aí você vai discutir com profundidade, com professores e professoras, com estudantes, com as entidades, com todo mundo que se preocupa com a educação pública, as bases do fortalecimento da educação pública nacional e também, evidentemente, do novo ensino médio. Nós não queremos que siga do jeito que está ou que estava para sempre, mas que as propostas de modificação sejam no sentido de incluir estudantes e não de consolidar a exclusão. Porque, gente, convenhamos, se tinha um número grande de estudantes fora da escola, o que está acontecendo com esse novo ensino médio é que você não está incluindo quem não estava na escola, é que você está, e as primeiras sinalizações e pesquisas já dão conta disso, você está aumentando a ausência dos estudantes nas unidades escolares com o novo ensino médio que foi implantado. Fórum já foi uma vitória, e eu aqui cumprimento aos companheiros e companheiras que nos momentos mais dramáticos e difíceis convocaram o Fórum Popular, que foi um instrumento importante na defesa das nossas teses e bandeiras contra aquela que era a orientação golpista. Eu termino dizendo: revogação do novo ensino médio já, garantia na votação do novo Plano Nacional de Educação dos investimentos necessários, na garantia do que é o fortalecimento da educação pública com recurso público, e nós não podemos deixar de dizer: priorização da educação sem a defesa da garantia dos direitos dos profissionais de educação como um todo, de professores e professoras, é fazer um discurso bonito sem dar lastro ao que precisa ser realizado. E nós estamos no enfrentamento
de uma disputa política que se impõe. O setor empresarial, associado ao rentismo, quer tomar conta da educação pública brasileira há muito tempo, para que ela pública não seja e para que amplie a possibilidade da venda dos seus kits e instrumentos na ampliação da lucratividade. Mas vocês e vários outros movimentos e organizações, a CNTE, são de luta, nunca deixaram a bandeira de defesa da educação pública morrer, e a gente tem a convicção de que essa batalha será vitoriosa, que esse novo ensino médio, que de novo não tem absolutamente nada, vai ser efetivamente revogado, e que numa nova Conferência Nacional de Educação vai se estabelecer um amplo processo de mobilização nacional, que de fato não só ouça, mas que tenha como protagonistas professores, professoras, trabalhadores da educação, estudantes como um todo. Revogação já do novo ensino médio, viva a educação pública brasileira, viva a luta de estudantes, viva a luta de professores e professoras. Muito obrigado, um grande abraço. Seguindo nossa série sobre o Congresso Nacional do PSOL, fala agora o professor João Machado, da Comuna. Nós estamos convidando dirigentes das organizações que vão participar desse evento tão importante nas nossas vidas, né? E João Machado é um velho amigo, não é só um companheiro, militante, foi fundador do PT, fundador do PSOL, né? Dirigente também da Quarta e da Comuna, a corrente a qual ele é organizado hoje no Partido Socialismo e Liberdade. Quero já te perguntar diretamente, nós estamos vivendo uma situação bastante complexa no Brasil, que é uma refração também do processo internacional, com o surgimento de uma ultradireita, mas um governo de frente amplíssima, um governo de frente popular. Qual a posição que o PSOL e as expectativas que nós temos nesse Congresso diante dessa realidade? Onde nós temos tanto a ultradireita, mas também a direita tradicional no interior do governo, né? Como é que o PSOL deve atuar com essa contradição dessa realidade? Eu acho que é importante a gente lembrar por que o PSOL foi fundado. Né? Basicamente, por militantes que se desligaram do PT. A fundação do partido se deu porque nós avaliávamos, naquela época, que o PT tinha deixado de ser uma alternativa para militantes socialistas. Para militantes socialistas que quisessem continuar lutando, de fato, pelo socialismo. Né? A chegada ao PT no governo tinha completado, a gente pode dizer, um processo de integração do PT nas estruturas da ordem do Estado brasileiro, que é um Estado burguês. Isso não queria dizer que o PT não pudesse fazer coisas positivas, podia, fez, os governos Lula, o governo Dilma, mas também fazia coisas ruins. Naquela época, por exemplo, começou com uma reforma da Previdência, uma contra-reforma da Previdência, na verdade, uma retirada de direitos, que não foi tão ruim quanto a que foi encaminhada depois, aprovada já no governo Bolsonaro, mas era uma reforma ruim, que retirava direitos. Né? Bom, então, esse que é o nosso ponto de partida. Nós somos um partido socialista que nos distinguimos, ou pelo menos queremos ser, né? Um partido socialista que nos distinguimos, por isso, do PT. Tá? Nós estamos no momento em que há
força da extrema-direita. Acho que a necessidade de combater a extrema-direita era uma coisa evidente para todos os socialistas. Por isso, não havia nenhuma dúvida, na minha opinião, de que a gente deveria apoiar a candidatura que fosse para o segundo turno, que tivesse condições de derrotar o bolsonarismo, a candidatura Lula, como todos sabíamos que seria. Foi correto, foi importante apoiar essa candidatura no segundo turno. No primeiro turno, a questão de apoiar essa candidatura era uma questão tática. Eu avaliava com outros companheiros e companheiras, a Berna, inclusive, na época, né, que a gente poderia ter lançado inicialmente uma candidatura do PSOL para apresentar as nossas posições e avaliar depois se a candidatura deveria ser mantida até o final do primeiro turno ou retirada antes. Hoje eu acho, por exemplo, que seria uma boa alternativa apresentar a candidatura em 2021, quando essa discussão começou, antes do Congresso do PSOL, e depois retirá-la em julho, quando foi o momento de formalização das candidaturas. Aí, apoiar o Lula, mas apoiar a candidatura Lula mantendo independência política, sem aderir programaticamente à frente amplíssima que foi formada. Né? Uma coisa que faz parte da tradição socialista, da tradição do socialismo mais autêntico, do socialismo revolucionário, é não defender governos de conciliação com setores da burguesia. Né? Governos, no caso, não era com pouca conciliação, né? Desde a campanha estava claro que era uma frente ampla, que foi se ampliando e se tornou, afinal, frente amplíssima. Então, havia uma conciliação com a burguesia desde o início, a gente não deveria participar disso. A gente poderia apoiar a candidatura mantendo nossa posição política própria. Né? Bom, eu acho que isso tem uma consequência a partir do momento que, felizmente, o Lula foi eleito, com o Alckmin de vice, e assume o governo. Né? Eu acho que a gente tem o pessoal, como Partido Socialista, deveria manter uma posição independente em relação ao governo, não participar do governo, não assumir cargos no executivo e não participar também da base de apoio do governo parlamentar. Isso não significaria deixar de apoiar as medidas positivas do governo que existem, algumas que já foram tomadas, que a gente só pode elogiar, por exemplo, é uma coisa ótima que o governo tenha se esforçado, montado toda uma operação para salvar a vida de muitos Yanomamis. Né? O povo Yanomami estava sofrendo genocídio por parte do governo Bolsonaro. Interromper isso, obviamente, foi ótimo. Agora, o governo não toma só medidas positivas, né? Ele toma medidas ruins. No plano econômico, por exemplo, ele está anunciando uma gestão muito convencional. Né? Não está anunciando uma linha econômica muito voltada para atender os interesses populares e que, portanto, não se alinharia com os interesses do mercado, né, da burguesia, no final das contas. A gente fala mercado, na verdade, nós estamos falando da burguesia, em particular da burguesia financeira. Né? Todo o esforço que a área econômica do governo faz para se entender com o mercado, né, é um esforço para se entender com a burguesia. Não podemos falar de outra maneira. A frente amplíssima que já havia antes das eleições, foi ampliada depois do governo. Né? Agora, uma aliança com Arthur Lira e com o Centrão, que é uma coisa que custa, né? Uma coisa que tem ônus, não é uma coisa que se faz sem nenhuma contrapartida negativa. Né? Então, eu acho que o pessoal, nesse Congresso, deveria retomar
o caminho de um partido socialista independente do governo, o que significa apoiar medidas positivas do governo, mas se reservar o direito de criticar medidas insuficientes ou negativas. Além disso, manter a preocupação de construir uma alternativa para o futuro socialista no Brasil, né? Eu acho que, infelizmente, o que a maioria da direção do PSOL tem feito é muito diferente disso. Reduzir o partido a um apoiador do governo, à base do governo, um apêndice do PT, sem autonomia, ou com pouca autonomia. E se fosse valer completamente a posição da maioria da direção do PSOL, teria menos autonomia ainda, né? Teria uma participação mais a fundo do governo. Eu acho que já está tendo a vice-liderança do governo na Câmara, né? Aceitando de forma não muito crítica a participação de vários filiados no governo, mantendo uma ambiguidade, inclusive, sobre a condição da companheira Sônia Guajajara. O PSOL havia um acordo que era positivo ela participar do governo, mas não como representante do PSOL, como representante do movimento indígena. Isso tinha que ficar muito claro. Infelizmente, não ficou do jeito que o PSOL está conduzindo as coisas, né? Bom, então, eu acho que não tem sido boa a condução do PSOL nessas questões, e a discussão principal no 8º Congresso vai ser a esse respeito. O PSOL deve continuar a ser um partido socialista, que acredita de fato no socialismo. Eu acho que mais do que nunca precisa ser. Mais do que nunca não há condições de o capitalismo oferecer uma alternativa. Há uma questão, por exemplo, na qual o governo Lula até deve fazer coisas mais positivas do que fez nos seus 2 governos Lula, no governo Dilma, que é a questão ambiental. Lula está falando hoje, por exemplo, que vai dar apoio ao desmatamento zero na Amazônia, que não vai ser fácil. Agora, isto é importante, mas muito insuficiente. Infelizmente, a Marina, que é, vamos dizer assim, a cara ambiental do governo Lula, acredita que é possível, por dentro do capitalismo, enfrentar a enorme crise ambiental em andamento. Não é. Nós sabemos que não é. E o Lula não só acredita que é possível enfrentar a crise dentro do capitalismo, como tem uma posição mais recuada do que a da Marina, embora esteja dando apoio, colocou como ministra, né? Então, não é hora da gente reduzir o caráter socialista do nosso partido. Pelo contrário, é uma hora em que a defesa do socialismo, tanto para fazer face à crise econômica, para ampliar direitos humanos e civilizatórios, mas obviamente, mais fortemente ainda, para poder enfrentar a enorme crise ambiental em andamento, né? A defesa do socialismo é absolutamente necessária. E, para isso, a gente precisa de um partido politicamente independente no campo das trabalhadoras, dos trabalhadores, de todos que lutam contra as várias formas de opressão e que não vai se reduzir o próprio programa com alianças com setores burgueses. Obrigada, João Machado. Essa nossa batalha vai ser coletiva, porque estamos do mesmo lado nessa luta do 8º Congresso. Isso pode mudar o caráter do partido, porque há, inclusive, o debate sobre se o Congresso é híbrido ou não. Parece que nesse debate nós estamos ganhando. As últimas notícias que eu soube que há um recuo do campo majoritário sobre o Congresso híbrido, que seria já um escândalo, porque não tem nenhuma justificativa. Obrigado, querido, pela tua participação, e com certeza nós vamos chamar de novo, principalmente sobre a questão econômica, que você é um expert. Um beijo grande. Muito obrigado. Um abraço. E nos informando que anda lá pelo parlamento está Pedro Amaral, assessor da bancada do PSOL na Comissão de Educação. Fala aí, Pedro.
Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui, pessoal, nas redes, de novo, com um convidado especial lá, direto do Congresso Nacional. O Pedro Amaral, ele é nosso assessor técnico da liderança do PSOL na Comissão de Educação. E ele vai falar conosco hoje aqui sobre a revogação da reforma do ensino médio. É uma luta que está começando, mas já começou com muita força. Foi um insight ali do deputado Glauber Braga, né, que fez um abaixo-assinado virtual, pegou, estourou a bolha e agora tem comitê nos estados, Dia Nacional de Luta, a estudantada pegou a bandeira, né, é uma reforma que pode, inclusive, né, acabar com a lei de cotas por dentro, né, porque tu vais impedindo cada vez mais que o estudante de escola pública chegue numa universidade. Então, é muito grave, e aí nós convidamos o Pedro para nos ajudar a entender todo esse processo. Tudo bem, Pedro? Dá uma força aí para a gente. Bem, Berna. Boa tarde. Boa tarde. Bom, você já introduziu alguns pontos importantes. Um é desse abaixo-assinado do deputado Glauber, né, que ele mesmo se surpreendeu com o alcance, acho que já são mais de 150 mil assinaturas, e realmente a mobilização é grande no país todo, de estudantes, de professores, movimentos sociais, associações científicas, há um amplo rechaço a essa reforma, né? Todas as entidades que participam do Fórum Nacional Popular de Educação, Fineduca, Fazubra, Campanha Nacional pelo Direito à Educação, né? E um dos primeiros pontos, uma das primeiras fortes objeções que se faz a essa reforma é a sua própria forma de implementação. Vamos relembrar que ela foi proposta por um governo ilegítimo, que era o governo do senhor Michel Temer, e ele envia a proposta ao Congresso por meio de uma medida provisória, a medida provisória 746. Imagina o absurdo que é um governo resolver fazer uma reforma profunda, de grande impacto no ensino, na educação nacional, e fazer isso por meio de medida provisória, né? Dessa maneira, abortando um amplo processo de debate que já havia na sociedade, já havia desde o primeiro governo do presidente Lula, e já estava se iniciando no Congresso, né? E depois, a segunda parte da implementação da reforma se dá no governo de extrema-direita, do Jair Bolsonaro, e começa, apesar de toda a resistência, todos os protestos, em plena pandemia, a pior pandemia do século, né? Que está sendo ainda a pandemia de Covid-19, com grande parte das escolas fechadas ou tendo retomado apenas precariamente as aulas presenciais. Então, isso também dificultou muito o debate, né? A comunidade acadêmica, os professores, os profissionais de educação, não se negam de forma nenhuma a debater educação, a discutir o modelo de ensino médio. É importante discutir o modelo de ensino médio. Que juventude é essa? De que maneira a gente pode envolver mais os jovens no ensino, evitar a evasão? Tudo isso interessa discutir, mas isso tem que ser debatido de verdade, sem ter propostas impostas de cima para baixo, né? E nós esperamos que o governo do presidente Lula perceba isso, perceba que o rechaço é grande, podem até haver movimentos grevistas, etc. Algum desgaste, a meu ver, desnecessário para o governo, e entenda que essa reforma é uma reforma de Temer e Bolsonaro. Assim como nós estamos girando a página em outras áreas, né, como saúde, como relações internacionais, direitos humanos, certamente, a gente está se livrando do entulho bolsonarista, a gente precisa se livrar desse entulho também na educação. É fundamental. A gente vive um momento muito propício para dar um salto na educação, com o novo Fundeb, que vai aportar, já está aportando mais recursos, né, para a educação, e é muito importante que esses recursos sejam direcionados para a escola pública. Ainda não ficou claro se o governo do presidente Lula vai priorizar
as suas bases, né, os aliados de longa data do PT, dos partidos de esquerda, ou vai pender mais para o lado dos novos aliados que entraram na campanha entre o primeiro e o segundo turno, né? Então, como a gente percebe isso em algumas hesitações do MEC, tem alguns avanços, teve a questão das bolsas, que é muito importante, mas a gente percebe o MEC hesitando em acabar com a questão da militarização das escolas públicas, que é um horror, e um outro aspecto desse entulho do bolsonarismo, que é essa reforma do ensino médio, que é uma reforma privatizante, precarizante, que acentua as desigualdades sociais no nosso país. Né? O que é o ensino médio? São os anos finais da etapa da educação básica, né? Geralmente são adolescentes de 15 a 17 anos, e tem uma peculiaridade nessa fase, Berna, que a evasão escolar ela é muito grande, principalmente nos anos iniciais do ensino médio, né? Porque essa é a realidade ainda perversa da sociedade brasileira, que a maior parte dos estudantes de escola pública, quando chega na adolescência, precisa ter uma fonte de renda, precisa trabalhar no mercado informal. E isso é algo que tem que ser levado em conta por qualquer ideia de concepção de currículo, de ensino médio. E a gente percebe que essa reforma ela tende a acentuar as desigualdades, dificulta o acesso à educação para o estudante que trabalha e torna os currículos muito desiguais, né? Com essa coisa de se ter itinerários formativos, tem escolas que têm condição de ter, tem escolas que não têm. A gente vê professores sendo desviados das matérias em que tem formação, e é um caos total. A gente precisa agora, Berna, o governo, o MEC lançou uma consulta pública por 90 dias para se discutir. Na verdade, ele só se dispôs a discutir os pontos da implementação do ensino médio, o que é pouco, né? A gente tem que discutir a própria concepção. Agora, para haver um real debate sobre esse tema, é imprescindível que seja imediatamente revogada, e o ministro pode fazer isso de uma canetada, a portaria número 521 de 2021, assinada por aquele famigerado ministro do Bolsonaro, Milton Ribeiro, porque essa portaria ela implementa o cronograma de implementação, ela estabelece o cronograma de implementação do novo ensino médio. Então, o que vai acontecer? Enquanto a gente fica debatendo, discutindo, o cronograma está correndo, e ele prevê, inclusive, que o Enem do ano que vem já seja baseado nesse novo ensino médio. Então, o governo abrir uma discussão sobre esse tema é importante que abra, mas sem suspender o cronograma de implementação, passa uma sinalização de que ele está apenas ganhando tempo, e que, no fim das contas, ele não vai rediscutir profundamente esse tema. Com certeza, Pedro. Não, e esse movimento que está ocorrendo é muito importante. A parte importante desse movimento também defende o chamado da Conferência Nacional de Educação, porque ano que vem é a renovação do plano anual, né, de educação. Plano Nacional de Educação. O Plano Nacional de Educação tem que ser renovado ano que vem, e tem que chamar a comunidade a discutir. Né? Existem na comunidade educativa muitas propostas de alternativas, de construção para resolver o problema. Se discute, inclusive, que há um apagão desde da pandemia, e depois nós continuamos perdendo alunos, a evasão é muito grande devido às condições financeiras das famílias, que obriga o adolescente, a criança também o trabalho, né, dentro da família, ajudando no trabalho em casa, vendendo coisas na rua. Então, eu visito muito as escolas e há um esvaziamento das escolas, né, públicas. Então, é necessário que a gente faça esse debate. Então, querido, eu te agradeço mais uma vez a tua disponibilidade aqui no Pessoal nas Redes, valeu a força,
né? E à disposição. vamos contar contigo para outras ocasiões, com certeza, nesse embate na Comissão de Educação. Um abraço. Vamos sim, que esse tema vai e volta. Um abraço, Berna. E um tema bem quente que segue essa semana é a reforma da Previdência na França. Está pegando fogo. Direto de Paris, a Silvia Capanema, professora da Universidade de Sorbonne e também deputada estadual da região de Saint-Denis. Olá, companheiros da Pessoal na Rede. Eu sou Silvia Capanema. Nós estamos aqui em Paris hoje. Mais um dia de manifestação. Já temos mais de quase 2 meses de manifestações e greves de luta contra a reforma da Previdência Social, que é a reforma do Macron, do governo do Macron, que prevê, então, de colocar os franceses para trabalhar até 64 anos, todas as categorias, e é inaceitável também, vai aumentar o tempo de arrecadação de contribuição para 43 anos. Hoje a situação já é muito difícil. Muita gente não tem direito à aposentadoria, já aposenta tarde, depois dos 67 anos, aos 70 anos, uma parte apenas da aposentadoria que tem direito. E essa reforma vai piorar muito a vida dos trabalhadores. Então, todos os setores estão mobilizados há mais de um mês. Já é a segunda mobilização, porque essa proposta ela foi tentada em 2020. Mas com a crise do Covid, o Macron não pôde fazer a reforma e agora ele vai tentar passar. No parlamento, ele não tem maioria absoluta, ele vai tentar passar de toda forma, mesmo se as discussões não vão até o fim, através de uma medida provisória, que é algo extremamente abusivo. Então tem também uma renúncia democrática, porque todas as pesquisas indicam que 80% dos franceses são contra essa reforma. E ele vai, assim mesmo, fazer uma dita reforma, que é uma regressão social enorme, que acentua todas as regressões sociais que acontecem na França há 40 anos. Então, os franceses vão resistir. Nos 2 próximos dias deve ter um voto no parlamento. Se não houver voto, ele pode passar com medida provisória. E nesse caso, as greves vão continuar e as mobilizações também. 3,5 milhões de pessoas na rua em alguns dias de manifestação. Hoje ainda não sabemos o número, mas a manifestação está muito, muito grande. Todos os sindicatos unidos e todas as categorias profissionais. Então, torçam aí, porque é uma luta internacional. O lixo se acumula na capital francesa com a Torre Eiffel ao fundo. A greve dos garis já dura mais de 10 dias e é um dos focos de resistência à impopular reforma previdenciária proposta pelo governo. E a insatisfação com a canetada de Macron ganhou as ruas de Paris. A polícia tentou liberar a Praça da Concórdia, uma das principais da cidade. Uma multidão levantou barricadas e ateou fogo. Pessoal, esse aqui foi Pessoal nas Redes, mais um programa para você. E curta, compartilhe, nos siga. E aí, ó, um beijão pessoal da Bahia, que tá bombando o pessoal na rede lá. Valeu, pessoal!